sugestão dele. Boa tarde, Arthur. Olá, Marcos, boa tarde, é um prazer mais uma vez estar aqui. Você é sempre uma pessoa muito carinhosa com a gente. Obrigado. E a gente vem aqui, fica bem à vontade, que a gente se sente em casa. Doutor Arthur, polêmica no ar, preocupação de todos, e eu vejo também que é preocupação sua, né? Essa questão desse feriado de carnaval, que não vai ter carnaval. E aí a gente fica perguntando, para que o feriado se não vai ter carnaval? O carnaval não vai ter e para que o feriado? É uma situação complicada. É preocupante também quem vai para a ilha, vai se aglomerar, aumento de casos de Covid também, doutor Arthur? Isso lhe preocupa, amigo? Ô Marcos, obviamente a gente está criando mais um motivo para ter aglomerações, aumentar o número de pessoas com Covid e daqui a 2, 3, 4 semanas nós vamos ter mais mortes na nossa cidade, na nossa região, por uma questão de um carnaval que não tem nenhum motivo de acontecer, não existe o carnaval, já foi suspenso. Exatamente. A gente está num momento muito grave, né, na nossa sociedade, pessoas mortas, a gente devia estar de luto, eu acredito, não pensando em fazer festa, aglomerar, ir para carnaval, ir para passear. Eu acho interessante que as pessoas reclamavam tanto do comércio fechado, e que agora até as pessoas querem que o comércio fique fechado para fazer seu feriadão, passear, descansar, e realmente eu acho que não tem clima, nem do ponto de vista da epidemia, nem do ponto de vista da lógica humana, nem do ponto de vista da lógica econômica. A gente passou um ano 2020 muito difícil, 2021 entrou aí, a economia vem mal, a epidemia está piorando, às vezes a gente já tem aí mais de 20 dias, né, com a média móvel no Brasil acima de 1.000 mortes, e a gente só vai ver a tragédia, e as pessoas ainda não entenderam que a gente está vivendo um momento de exceção. Nós estamos vivendo um momento de epidemia, de um vírus de alta transmissão que passa de pessoa para pessoa. Isso então, mesmo. a única maneira que a gente tem de minorar essa dificuldade seria que a gente ficasse um pouco mais em casa, cuidasse mais da higiene, lavar as mãos, usar máscara, evitar aglomerações, tentar ter menos contato humano para que a velocidade da doença não se espalhe. Existe aí a perspectiva da vacina, que ela vai ser eficaz, vai melhorar a curva. Porém, Marcos, para começar a melhorar essa curva aí, vai ter que vacinar pelo menos 30%, 40% da população para você começar a sentir o efeito da vacinação. E você só vai ter um ganho populacional de diminuição de casos, diminuição de morte a partir de 50% a 70% da população vacinada. E a gente está ainda em 2% da população. Né? É um número assim vexatório. Às vezes as pessoas estão comemorando a vacina, mas eu sou dos que acham que a gente precisa se organizar como sociedade para que a gente possa vacinar mais rápido possível, cobrar das autoridades, né, a importação da vacina, até porque a gente não produz a vacina ainda aqui no Brasil, a gente, na verdade, depende dessa matéria-prima vindo da China, depende da importação também de outros países, enfim. Então precisa aumentar a velocidade da chegada das vacinas, e também não é só chegar a vacina, agora também já está na conta também dos prefeitos, dos secretários de saúde, dos municípios, porque não adianta ter essa vacina no local e essa vacina não está sendo usada. A demora é muito grande. A gente precisa, ao chegar a vacina, vacinar rápido. Obviamente, devemos respeitar os grupos prioritários, os protocolos, mas a gente tem que acelerar. Então, assim, no caso das unidades de saúde, espero que todos tenham vacinado. A gente vacinou, chegou a vacina no INCAR, em 72 horas a gente tinha zerado o estoque, chegou 200 doses da Oxford, depois chegaram mais 191 doses, 200 da Coronavac inicialmente, depois 191 doses da Oxford, e a gente vacinou rapidamente. Vacinamos em Cruz das Almas também a unidade, a Secretaria de Saúde lá também mandou a vacina para a gente, assim como a Secretaria de Santo Antônio de Jesus, e em Amargosa também nossos funcionários foram vacinados, e a gente precisa, como sociedade, cobrar agilidade, ver o que é que a Secretaria Municipal de Saúde aqui precisa para que a gente, como empresário, como cidadão, possa ajudar. Né? Ontem tem uma iniciativa aí da Luísa Trajano em buscar parceria com o serviço público para a gente acelerar a vacinação.
Às vezes eu vejo pessoas querendo se safar, né? Como é que eu compro essa vacina? Como é que eu faço? E a gente não entendeu, desde o começo a gente não entendeu que a gente está num problema coletivo. A gente só sai dessa coletivamente. Não tem uma solução individual. Inclusive, Marco, a vacina não tem um efeito individual. Porque ela também não é 100% eficaz. Mas se você vacina mais gente, a velocidade dessa transmissão dos vírus vai diminuir e vai proteger a todos. Então, quanto mais gente ser vacinado e mais rápido, mais proteção terá. Até os que não são vacinados terão proteção, porque esse vírus estará menos circulante na nossa comunidade. Então, a palavra de ordem é acelerar a vacinação. Você pode observar que em dezembro o comércio estava aberto, já caíram as vendas. Janeiro, estão caindo as vendas. Então, para mostrar que o paradigma não é estar aberto ou fechado, o paradigma é controlar a doença. Ou se controla a doença, ou a gente vai continuar tendo mortes, que é o pior, pessoas doentes e prejuízo econômico, porque mortos não consomem, doentes não trabalham. Então, sem consumo, sem trabalho, não há produção, não há recurso, vai faltar dinheiro dos impostos para o governo acelerar a vacinação, acelerar o atendimento às pessoas doentes. Então, a gente está em um círculo que é muito grave. Ou a gente quebra o ciclo, que é controlando a doença, ou a gente vai persistir com essa crise humanitária, essa crise econômica ao longo do ano 2021, quiçá 2022. A gente não sabe o que vai acontecer. Olha, eu gosto tanto de ouvir o doutor Arthur, e é verdade o que ele está falando, né? E um médico que é diretor do Hospital INCAR, mas preocupado também com toda a sociedade. Ele podia sentar aqui e falar só do INCAR, mas o que eu acho bacana da sua parte é essa preocupação que você tem com o todo, com a sociedade, com o indivíduo, com outras empresas também aqui da cidade, com o comércio. E é importante isso que você fala, Arthur, e eu concordo em gênero, número e grau. Aliás, falando sobre isso, eu tive hoje que o Voz da Bahia tem também parcerias com clínicas aqui da cidade, não só com o INCAR, mas é perceptível que alguns empresários falaram para mim: Marcos, eu não vou fechar as portas segunda nem terça. Mas é um absurdo. Falaram isso para mim também hoje. Né? Falaram abertamente para mim. A gente não vai fechar nada também no Hospital INCAR. Eu conversei com os nossos líderes para passar para todos os funcionários, que a gente não consegue acessar todos diretamente, que não é momento de pensar em festa, é momento que a gente vai trabalhar, se dedicar a cuidar das outras pessoas. Inclusive no trabalho hoje, com os cuidados de segurança, me parece muito mais seguro do que as pessoas na praia, nos bares, né, nas festas, na visita nas casas das outras pessoas. Então, eu acho que a gente precisa focar um pouquinho na realidade. Parece que a gente está desfocado da realidade. Desde março do ano passado, que a gente está com essa conversa, as pessoas criam várias linhas de raciocínios que são derrubados com o tempo, né? Factoides, tratamentos milagrosos, visões alucinadas de um processo que é global, mundial, teorias da conspiração, coisas ligadas a nações, xenofobia, se a ideologia é comunista, capitalista. O vírus não tem nada a ver com isso, não. O vírus vai infectar a gente, porque é o mecanismo de vida dele. É o papel dele na natureza, se replicar, se reproduzir, e ele vai passar de pessoa a pessoa, independente de você ser branco, preto, amarelo, rico, votar em A, votar em B, você está sob risco. E quanto mais gente doente, né, estatisticamente veremos mais mortes. E o que mais a gente chama atenção é que os serviços de saúde, os hospitais, eles têm limite de capacidade de atendimento. Nós, médicos, somos humanos, a gente não aguenta trabalhar também mais do que 24, 48, 72 horas em um processo de estresse total, vendo pessoas morrendo, vendo pessoas ficando cada vez mais doentes. O exemplo que aconteceu em Manaus, as pessoas não entenderam ainda, acham que foi... Existem vários problemas, desvio, mau uso do dinheiro, mas lá não foi isso que aconteceu, não. Não só foi isso que aconteceu, que deve ter acontecido, infelizmente. Mas lá faltou oxigênio. Uma multinacional chamada White Martins, presente em todo o mundo, aumentou a sua capacidade de produção em 10 vezes e deixou faltar oxigênio. Isso foi grave. Isso pode acontecer em qualquer cidade. Porque os insumos não estão ali na prateleira para a gente chegar e pegar, não. A gente está comprando insumos, competindo com o mundo todo. Desde o início da pandemia, eu venho falando, não tem como abrir leito de UTI como o neguinho fica achando.
não tem respiradores para comprar facilmente, não tem monitores, não tem médicos especialistas em terapia intensiva o suficiente, não tem equipes para a gente tocar esse processo. E além do mais, Marco, com toda essa desorganização do sistema global de produção e o aumento do consumo, os materiais médicos, os medicamentos aumentaram em 100%, 150%, 200%. E está tendo falta também. Então, assim, até seringa é possível que ao longo do ano vamos ter dificuldade, talvez, de comprar pela própria vacinação que consome. E a gente ainda pensa que é um passe de mágica, uma questão de um achismo de meu, um achismo seu ou de João, que vai resolver o problema. Então, o problema é uma solução coletiva, temos que ter uma coordenação política desse processo, líderes que mostrem à população que não há caminho fácil, a verdade é a única possibilidade que a gente tem que entender. Então, não é momento de ir para festa, não é momento de ir para carnaval. Não vai ter, poxa, não vai ter. Só se o cara botar um paredão de sono, né? Porque faz isso na ilha, né? Infelizmente tem muita gente que faz isso, né? Eu não sei, eu sinceramente estou pensando assim, o que é que a gente comemora? Eu acho que falta um pouco de empatia. De sensibilidade, né? Sensibilidade, uma visão um pouco maior, né? Macro. Uma visão maior. Eu não posso ficar olhando o tempo todo pro meu próprio umbigo. Lá em casa não teve ninguém, então eu vou ficar de boa. Por mim que se dane o mundo, não é por aí, né? É assim que a gente faz. Na verdade, Marcos, se você parar para ver, quase todas as famílias já tem gente que ficou doente, claro. ou até morte. São 230, 240 mil pessoas já mortas. Ontem Pedro Careca falando com a gente aqui, o vice-prefeito, chorando mesmo, emocionado. Ele falando e dando relato, o depoimento dele, dizendo: gente, não é brincadeira. Eu achava que era uma coisa, mas é muito séria essa doença. Ele mesmo falou aqui. A gente que trabalha no dia a dia, a gente tem observado também que até os pacientes que falam em forma leve, às vezes depois estão mal, estão com falta de ar, estão sentindo fracos, com dor de cabeça. Quem teve fui eu e sei. Eu também tive, eu sei que não foi simples, não é simples. E também tem todo um processo, Marco, de psicológico. As pessoas, quando chegam ao hospital e estão com diagnóstico de Covid e a gente diz que vai internar, a gente vê no olhar do paciente aquele pânico. Aí ele cai a ficha. Aí vem a dor também de ele falar, poxa. E às vezes quando você tem aí uma família que morre um parente mais velhinho, a gente vem observando como a família está ficando estruturada. Porque às vezes a pessoa tem um sentimento de culpa de ter levado aquele vírus para dentro de casa. Apesar que não é culpa de ninguém. E também é isso que ele fala. Não tem uma culpa individual. É uma questão coletiva. As pessoas começam a ter... Cair a ficha. E a gente vê como as famílias ficam sofrendo. É um internamento complicado, porque é solitário. Né? As pessoas não podem ficar com visitas. Normalmente é um internamento mais prolongado. Angustiante também para a gente da equipe médica, da equipe de trabalho, porque também a gente não consegue dar um abraço no seu paciente, no seu familiar, não consegue chegar junto, perto, não está ali no dia a dia, até para explicar a complicação, a família fica só recebendo mensagem por telefone, WhatsApp, enfim, eu acho que do ponto de vista da humanidade deve ter sido o maior desafio, né, muito tempo, talvez anteriormente isso, a Segunda Guerra Mundial, né? Sem dúvida. Mas eu acho que é o maior desafio. Para a gente que está na área de saúde, é muito, muito desafiante. A gente ter colegas que morreram, profissionais da área de saúde que ficaram doentes, vários do INCAP, precisaram ficar internados lá no hospital. Olha, Pastor Joel Santos tem muitas perguntas para você aqui, viu, doutor Arthur? Muita gente, a audiência estamos com 4.132 pessoas online pelo vozdabahia.com.br, o pessoal acompanhando. E o pastor Joel Santos perguntou aqui, quem faz teste particular para a Covid-19 entra na estatística da Secretaria de Saúde, doutor Arthur, né? Porque eu conheço um monte de infectados que fizeram teste particular, mas tem gente que não sabe que eles tiveram Covid. Não, mas entra. Aí já... Obviamente, Marcos, os números do Covid no Brasil são subnotificados. Muitas pessoas ficam dizendo, não, tem muito caso, é mentira. Não, ao contrário. Muitos casos foram subnotificados. Mas é obrigação de todo o serviço de saúde, quando diagnostica uma doença infecciosa, preencher uma ficha, chama notificação compulsória. Aí é a obrigação de cada serviço fazer isso. Então, provavelmente, todas as unidades da cidade...
Ao pegar esse diagnóstico, eles fazem a ficha, dando o nome da pessoa, endereço, para localizar onde é que é. E isso é passado para a Secretaria de Saúde e ela vai fazendo a contabilização dos dados. Então, acredito que todas as empresas têm feito isso, né? Esse sistema de vigilância é obrigatório. Obviamente, pode ser que algum caso ou outro escape, um hospital ou uma clínica que não tenha muito casos pode atrasar o envio dessa informação, mas provavelmente a maioria dos casos estão sendo computados, né? Muito bem. Também tem mais pergunta aqui. Marcos, diga ao doutor Arthur que até hoje eu estou esperando a infectologista atender no laboratório do INCAR. Pode anotar aí, doutora Tiana Mascarenhas. Tiana Mascarenhas, começa agora em março. O povo brinca. Aniversário hoje, doutora Tiana Mascarenhas. Aí, doutora Parabéns, Tiana. doutora Tiana, nossa infectologista, nossa heroína no combate ao Covid, orientou muito bem ao Hospital INCAR, participou de várias reuniões aí com a prefeitura, né, na gestão anterior, e também está lá na Santa Casa também como coordenadora da CCH. É o aniversário dela hoje e ela já vai abrir o ambulatório a partir de março. Como é o nome do amigo aí que cobrou? Deixa eu falar, Jorge Silva. Pronto, então diga a ele que... Eu acho que ninguém está sabendo disso ainda não, viu, Jorge? Ela falou comigo ainda há pouco, dizendo, tá tudo certo, vou abrir o consultório e aí a gente vai abrir a agenda dela ainda. Não liga agora não, porque possa ser que o pessoal ainda nem saiba. O povo pergunta tudo. Zildete também aqui no Facebook. Estamos no Instagram, Facebook e YouTube para vocês. Ela colocou, concordo plenamente com o nosso querido doutor Arthur, sempre com muita competência, Marcos, responsabilidade social, cuida de nossa saúde com muita sensibilidade. Agora, doutor Arthur, por que não vacina as pessoas, né? Faz tratamento, por que não vacina as pessoas todas? Será que tem risco? As pessoas ficam naquela dúvida, porque tem algumas nas redes sociais, infelizmente, né, Arthur, tem alguns fake news que colocam que a vacina tem uma conspiração, como você mesmo falou, né? Tem gente que acredita que uma vacina dessa vai fazer vai cuidar da Covid, mas pode trazer malefícios para o indivíduo mais tarde. O que você pode falar a respeito dessas denúncias que o pessoal faz, doutor Arthur? Veja bem, Marcos, a vacina foi aprovada pela Anvisa, que é nosso órgão máximo. Isso. Todos os cuidados foram tomados e, obviamente, qualquer ato médico tem um risco. Se eu vou à praia um dia de chuva, pode cair um raio na minha cabeça, não pode? Então, a gente deixa de ir. Então, assim, a vacina, ela, em 0,001%, pode dar um fenômeno grave. Porém, a gente não pode deixar de avaliar o benefício da vacina. Então, o benefício é diminuir o risco de você ser contaminado. Claro. Se você for contaminado, aumentar o risco, a chance dessa doença ser leve e diminuir a mortalidade. E aqui a gente falou, não é um ato individual. É quando você vacina mais gente, se a vacina falhou para você, ao se chegar no hospital, vai ter menos paciente doente, então o médico vai poder lhe dar mais atenção. Se você precisar de um leito de UTI, a chance de ter esse leito de UTI será maior. Então, é isso que as pessoas têm que entender. A vacina, ela é segura e ela é eficaz. Ela é 100% eficaz? Não. Mas ela é eficaz. Lá no Hospital INCAR, né, a gente tem monitorado nossos funcionários, a gente já tem 400 funcionários vacinados. Não houve nenhum problema. A gente teve 200 doses da Coronavac, vacinou, ninguém teve nada, e da Oxford, dos 191 funcionários que receberam, 11 tiveram reações pós-vacinais, que são reações que pode ser uma febre baixa, dor no corpo, dor de cabeça, dor no local da injeção, um mal-estar, mas isso não significa uma lesão potencialmente de risco. E desde que foi vacinado, até o momento, a gente tem acompanhado, efetivamente, a gente não tem tido casos de Covid no nosso público. Então, conseguiu dar uma cobertura muito grande a nossos funcionários, né, nossos médicos. E isso é bom, porque quando a pessoa vai ao hospital, o médico, o enfermeiro, também pode ser um agente transmissor da doença. Então, mesmo você que não foi vacinado, ao ver que as pessoas do Hospital INCAR, do Hospital Santo Antônio, do Hospital Luiz Argoso foram vacinados, isso também dá uma segurança a você. Sem dúvida. Mesmo você não sendo vacinado. Então, às vezes, fica uma caça às bruxas, e as pessoas não entendem que querem ser vacinadas rapidamente. Não pode ser assim, tem que ser realmente nos critérios. Primeiro foram
as instituições de saúde, ou gera um bocado de polêmica, porque foi vacinado uma pessoa da administração, foi vacinado um pedreiro. Isso é terrível. As pessoas estão dentro do hospital. As pessoas estão circulando na dependência de um hospital. Elas tanto têm um risco maior de pegar a doença, como ela pode passar também para o doente que está dentro do hospital a doença. Então, não significa que a pessoa furou a fila, significa que a unidade de saúde requisitou as suas vacinas, a Secretaria de Saúde deu a vacina e o hospital tem a obrigação de vacinar todo mundo o mais rápido possível. Vai jogar fora a vacina? De forma nenhuma. Então pronto, temos que vacinar, temos que agora ver como é que está o estoque na cidade, se já acabou a vacina, como é que a gente pode ajudar como comunidade, como sociedade. E eu acho que a gente pode fazer um movimento muito bonito aqui na nossa cidade para a gente tentar vacinar cada vez mais pessoas. E as pessoas têm que ir para se vacinar com segurança. Lá em Amargosa, a gente tem lá o Fazenda Esperança, né, que é um asilo, né? Não, asilo não, uma casa de repouso, dos idosos. Tem lá Morena, que é a gerente lá, administradora, que tem um cuidado incrível com os velhinhos. Ela vacinou todos os 40 velhinhos. E a gente fez o acompanhamento, tem mantido contato com ela. Todos ficaram bem. Não houve nenhuma reação grave, etc. e tal. Então, acho que a gente precisa acreditar na ciência, buscar vacinar. Eu tenho indicado a todos os meus pacientes que vacinem. Recentemente, aí, meu padrinho, muito querido, meu tio Ismar, 94 anos, 2 anos, foi vacinado. Minha tia Lola, eu vou falando assim porque eles estão me assistindo, viu? Para fazer a moral com ele. Minha tia Lola também, 90 anos, foi vacinada. Meu tio Manolo. Seus pais foram? Meu pai seria hoje, eles têm 81 anos. Mas Poxa. parece que Salvador suspendeu, né? A vacina de 81 anos, porque está priorizando acima de 85 anos. Mas a gente tem tranquilidade, a gente tomou a vacina, indica para o nosso paciente, indica para nossos familiares, e a gente precisa acreditar, deixar de ficar ouvindo opiniões contrárias, pessoas que não sabem, muita informação falsa na internet. Eu acho que a rede social está fazendo muito mal esse momento, né? O doutor Gil disse que o protocolo é importante, né? E ele até passou isso também para a Secretaria de Saúde do município, esse protocolo da ivermectina e tal. O que você acha disso, meu amigo doutor Arthur? Na verdade, não tem protocolo de atendimento. Se o doutor Gil atende seus pacientes e prescreve qualquer medicação, ele tem o direito, como médico, o paciente o procura e ele vai ter os cuidados, né, do acompanhamento. Você prescrever qualquer medicação de maneira populacional ou por alta medicação é um erro médico, inclusive. Tem pessoas que têm tido lesões graves sobre essa doença. Não há nenhuma pesquisa científica definitiva que mostra benefício dessas drogas. Inclusive, o próprio fabricante, né, da ivermectina, o laboratório Merck, que é dono da patente, que ganha dinheiro vendendo essa vacina, já fez um comunicado oficial dizendo que não há relato de benefícios. Então, eles que são os mais beneficiados com a venda da medicação dizem que não funciona. Eu não sou pesquisador, não sou cientista, não produzo ciência, sigo as normatizações vigentes na lei. Então, a Anvisa não aprovou, a Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda, a Sociedade Brasileira de Pneumologia não recomenda, a Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva também não recomenda. A gente vê esses pacientes todos que tomaram ivermectina, hidroxicloroquina, etc. e tal, indo ao hospital, fazendo formas graves, internando também UTI, de uma maneira que a experiência pessoal de cada médico sempre é importante, mas a gente, do ponto de vista científico, tem que seguir a boa prática e observar os tratamentos consolidados, até porque, de uma maneira de você querer ajudar, você pode prejudicar. Toda droga tem seu efeito colateral e ela precisa ser muito bem pesada, os riscos e o benefício. E nem toda droga vai servir para todo mundo, até porque precisa saber se o paciente tem insuficiência renal, se o paciente tem um problema hematológico, para não tomar um anticoagulante, se o paciente está com alguma coisa, uma doença que possa ter potencial de sangramento, ele não deve tomar um anticoagulante. Se ele tem problemas cardíacos, arritmias graves, não deve tomar hidroxicloroquina. Enfim, não existe
um tratamento padrão, esse tal do kit Covid. Bota ali na esquina, na banquinha, todo mundo passa, pega, toma aquilo que melhora. Isso não é uma prática médica, isso não é recomendado. Acho que a gente tem que procurar um médico de confiança, procurar seu médico, ser bem atendido, porque aí o médico, ao prescrever a medicação, ele é responsável, ele vai acompanhar, né? Vai sentir se o paciente está melhorando, se está piorando, se deve ser internado, se deve fazer algum exame, enfim. Então, do ponto de vista geral, o protocolo que a gente tem adotado no Hospital Incá é: vá à emergência, faça o exame do Covid, primeiro para saber se está positivo ou não de Covid. Estando positivo, a coisa mais importante é: se isole, não contamine outras pessoas, seja responsável com a vida alheia. A partir daí, você vai seguir o acompanhamento. 90%, 85% são casos leves que vão melhorar com sintomáticos, né? Uma dor de cabeça, uma dipirona, um Tilenol, um nariz entupido, pode usar um descongestionante, um sintoma maior, até talvez um corticóide oral, não para diminuir a mortalidade, mas para diminuir sintomas. Se o paciente persiste, piorando, com febre, piorando a tosse, ele deve voltar ao hospital para ser reavaliado, o médico escutar de novo, ver exames laboratoriais, para ver se existe alguma inflamação, fazer uma tomografia de tórax, porque dá diagnóstico de lesões potencialmente graves, que às vezes são silenciosas. Também não é para pedir tomografia de tórax para todo mundo, é para o paciente que vem com sinais de gravidade. Se aquele paciente também tem comorbidades, tem sinais de alerta, ele deve ser internado precocemente, ficar no hospital 2, 3, 4 dias, né, para a gente ver como é que ele vai evoluir. E os pacientes que são mais graves têm que ir para a UTI, uma UTI que tenha suporte, não é qualquer UTI, e eles precisam ser observados, inclusive os pacientes precisam entrar em ventilação mecânica dentro das indicações. A gente tem visto também, muita gente está morrendo porque diz que não vai para o hospital, porque se for para o hospital vai ser entubado. A gente só entuba o paciente que está grave, que precisa. Então, o pessoal já fica, o psicológico já fica afetado, né, doutor Exatamente, Arthur? aí a pessoa chega ao hospital tardiamente, a gente tem visto muito isso, o paciente já chega no hospital em fase avançada da doença, chegando já praticamente, às vezes, parando, precisando ser entubado às pressas, e aí, realmente, a mortalidade passa de 80% nesse caso. Olha, muita gente falando aqui, um abraço Carlinhos Segurança, que está no YouTube falando com a gente. Sueli botou, meu médico querido. Tem mais gente colocando aqui, olha. E as fisioterapeutas faz atendimento domiciliar. Minha filha fisioterapeuta não tomou a vacina também na linha de frente. Marilene Souza, que está falando isso para você. Tem também tem mais gente aqui falando. Os profissionais da área de saúde, todos deveriam ser vacinados de maneira indiscriminada, assim, independente de estar trabalhando no hospital ou não, porque a gente, como eu estou falando aqui, a gente tem contato com pessoas, nosso trabalho é o tempo todo cuidando de pessoas, tendo cuidado com pessoas, né, idosas, com cardiopatia. Então, quanto mais rápido vacinar o pessoal da área de saúde, mais segurança vai ter das pessoas procurarem os hospitais, voltarem aos exames, porque também está passando agora não tem negócio da segunda onda, a terceira onda, a quarta onda, a gente tem uma onda contínua de pessoas morrendo, de infarto, de AVC, pessoas com diabetes. Câncer, a mulher está falando aqui, a dona Vera Lúcia está dizendo que o tratamento de câncer parou, parece que parou, mas... As pessoas descompensadas do ponto de vista de sua pressão, do colesterol. O tratamento de câncer pode vacinar? Está perguntando Vera Lúcia. Deve vacinar, todos os pacientes serão vacinados, pacientes mais graves, os que mais podem se beneficiar com a vacina. Não deve ser suspenso nenhum tratamento porque existe a Covid. Né? Isso foi um momento, talvez, da epidemia no começo, que suspendeu alguns procedimentos eletivos, até para preparar o serviço de saúde, fazer estoque de material, remanejar as equipes, mas em um momento a gente deve suspender o atendimento. Lá no Hospital Incá, meu consultório, eu só fiquei parado os 14 dias que eu fiquei de Covid. Todos os dias a gente atendeu, inclusive segunda-feira e terça estaremos atendendo. É dia de marcar consulta, fazer seu check-up, não é dia de carnaval. Vamos levar a sério, vamos cuidar da saúde. Saúde é uma conquista individual e não tem tempo para cuidar da saúde, não. A gente cuida da saúde na hora que a gente abre os olhos e até ao dormir a gente está cuidando da saúde. Tem que dormir bem, uma cama confortável, um bom colchão.
É isso? Claro, para poder estar ao lado de uma boa companhia. Não é claro, isso? Claro. Tudo isso é saúde. Tem que ter química também, né? Tudo isso aí é saúde. Alexandre Gomes, esse é o cara, Marcos. Referência da medicina, no empreendedorismo. Sucesso, amigo. Alexandre mandou um abraço para você. Aí, meu amigo do colégio Antônio Vieira. Olha advogado lá do Hospital Aliança, grande figura. A Gleice Borges, médico e pessoa com coração lindo. Rapaz, vocês estão puxando o saco de Arthur uma hora dessa, rapaz? Vamos almoçar, rapaz? Tô brincando, Arthur, é isso mesmo. Brincadeiras à parte, é verdade. Marilene, ele já foi no posto, eu já fui no posto, não fui vacinada. Não fui vacinada ainda. Célia Bonfim, boa tarde. Melhor cardiologista da Bahia, Arthur Gonzalez. Kátia Bonfim botou para você aqui. Arthur Gonzalez, melhor cardiologista da Bahia, disse ela. Marilene, eu faço o quê, Arthur, se eu não encontrar minha vacina no posto? Não fui vacinada ainda, tal. Não, a vacina vai ser encontrada no posto. A gente tem que parar, como eu falei no começo. Não vamos sair dessa individualmente. Isso. Não é João, não é Pedro, não é Maria que vai tomar a vacina, não. Depende dos critérios. Se está dentro do critério, tem que tomar. No momento, o critério é pessoas da área de saúde e pessoas acima de 90 anos, que alguns municípios já estão abaixando para 85. Depende da disponibilidade de dose. Então, se está nesse critério, tem direito a tomar vacina, tem toda o dever até de cobrar. Agora, se não está nesse critério, tem que ter paciência, esperar, porque a produção vai acontecendo, né? E precisa ser acelerada. Aí já é um processo até, né, de uma discussão até mais a nível de governo federal, de mercado, relações exteriores, né? Para comprar essa vacina fora do país. Mas aqui no município, acredito que a velocidade tenha acontecido, né? Pelo menos na nossa prática, a gente recebeu as vacinas que a gente pediu, vacinamos rapidamente, tivemos contato com o Dr. Leonel, né? Foi super solícito entender a necessidade das vacinas para o Hospital Incá e também nos colocamos à disposição dele, para ajudar no que for preciso, o Hospital Incá e todas as outras clínicas da cidade, claro que estão à disposição para ajudar a Secretaria de Saúde, o Dr. Leonel, o prefeito Genival, toda a nossa comunidade em vacinar o mais rápido possível. Isso aí eu acho que é a luta que a gente precisa. Agora só pode vacinar se tem a vacina, né? Ivone botou aqui, Marcelo Santos também acompanhou, o pessoal está falando que Rafael morreu, né? O cunhado, nossa amiga Lane da Oi, né? Acabou morrendo hoje. Marcelo, obrigado pelas informações também, nosso querido Marcelo. Quero ver você aqui também ao vivo com a gente, viu, Marcelinho? Bater um papo com a gente, mandar um abraço também, aproveitar. O Berdan Cardoso está acompanhando a gente. O SUS, Sistema Único de Saúde, é falho desde a sua criação, pelo estado de dificuldades financeiras que afetam a maioria da nação brasileira. Tem uma série de problemas que entre eles demora a vacinação, a regulação, né? E a gente quer mandar um abraço para todos vocês. O rapaz, o jovem Rafael morreu, né? Está aqui o pessoal mandando nas redes sociais essas informações que tem, inclusive oficiais, é que Rafael estava na relação de espera, onde aguardava não apenas o leito, mas também o agendamento da cirurgia. Seria justo tirar alguém que já estava internado antes, apto para receber alta? Os governos petistas, tanto a nível nacional quanto a nível da Bahia, foram gestões que mais inauguraram ou reformaram unidades hospitalares, queira ou não. Embora a Lane seja funcionária da Secretaria Municipal de Saúde, embora tenham visto uma grande manifestação popular em apoio ao pleito de Rafael, embora tenhamos visto vários políticos atuando em favor da regulação dele, desde quando esteve internado aqui no Hospital Regional, embora o pleito de Rafael tenha sido até judicializado, onde estava o secretário municipal de saúde, Dr. Leonel Cafezeiro, que não se manifestou em uma linha para ajudar. Finalizo desejando a Deus que receba Rafael e conforte a família enlutada ao lado de amigos e amigas. Assinado Marcelo Santos aqui, escreveu esse texto. E pode ter certeza, Marcelo, que isso aqui eu vou perguntar também pessoalmente ao Dr. Leonel sobre isso que você está me trazendo aqui. E são questionamentos realmente são muito importantes esses questionamentos agora, né? Porque teria que também se ouvir também a fala do secretário de saúde do município, ele teria que se pronunciar diante desse pleito. Mas está aqui, né, doutor Arthur Gonzalez, mais infelizmente, uma notícia triste, né? E que estão sendo trazidas aqui para o nosso Voz da Bahia. A gente vai poder colocar essa matéria daqui a pouco. Vamos também confirmar, por enquanto são
informações que estão sendo trazidas pelos nossos amigos, internautas, leitores. E obrigado, viu, Marcelo? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Você conhece esse pleito? Você tem informações desse pleito, Arthur? Não acompanhei, não. Realmente eu não tenho desistido de rede social cada vez mais. Acho que não é uma coisa que tem ajudado ao debate, ao crescimento. Acho que a gente... não pode existir fake news, né? Isso que não pode. A né? gente não tem acompanhado, não, mas assim, em geral, claro que é uma pessoa que morreu, a gente tem que sempre se sensibilizar, que ela é importante. As pessoas desvalorizam sempre a vida, acham que é assim mesmo, é porque é idoso, é porque não sei o que, é porque é bandido, é porque não sei o que lá, e a gente precisa valorizar a vida. A vida é a vida, qualquer ser humano. Concordo. Ele tem seu valor, ele tem sua família, ele é importante para alguém, não é? Isso. Enfim. O que acontece é que a gente, na verdade, tem um sistema de saúde público, universal, que ainda é falho, apesar que a gente vem observando a melhoria desse sistema ano a ano, no sentido de aumento de vagas. Agora, a gente também não observa que a demanda do serviço de saúde é infinita. Por quê? Existem doenças crônicas que não têm cuidado. As pessoas continuam caindo de moto. As pessoas continuam se matando. As pessoas continuam bebendo, fazendo acidente. Então, o que a população precisa entender, é isso que eu falei no começo. O sistema de saúde, ele, mais do que ter investimento, ele vai ter um momento que não tem condição de abarcar tudo. Então, a gente precisa investir numa medicina mais preventiva, né, no sentido do cuidado também, dos controles dos fatores de risco. Precisamos também investir num diagnóstico cada vez mais precoce. E precisamos de mais verba para o SUS. Às vezes as pessoas falam assim, chegou não sei quantos milhões para Santo Antônio de Jesus. Aí a pessoa, às vezes até sem o cuidado do trato, acha que não sei quantos milhões é muito dinheiro. Mas não sei quantos milhões dividido por 12 meses, dividido por 100 mil pessoas, dá R$3 por cada pessoa. Dia, 2. Então a gente tem hoje no Brasil o investimento de saúde em relação ao PIB. É um dos menores da América Latina. Em relação per capita, por pessoa, é muito baixo. Isso. E isso passa por toda uma discussão tributária, de orçamento, de o que é prioridade para a sociedade, para os governantes, como melhorar a saúde como um todo, né? Então, assim, não é uma luta simples. O SUS, ele é um projeto muito audacioso, né? Realmente nenhum sistema do mundo é assim. Então ele foi bem escrito, ele não é falho na sua concepção, mas ele é falho na sua execução e principalmente no seu financiamento. Exatamente. Então é isso que a sociedade como um todo precisa ver qual é o caminho, né? Existem pessoas que acham que não deve ter um sistema público, que cada um se vire com o seu plano de saúde. Então é uma discussão muito mais ampla que a gente não vai conseguir esgotar aqui, mas o SUS é muito importante. Eu acho que deveria ser um motivo de orgulho a cada brasileiro ter o sistema de saúde e também um motivo de preocupação, porque a gente tem que saber que ele não funciona. Ele não funcionar, ele é grave, porque qualquer um de nós está em risco. Vou contar aqui um caso recente. Ano passado, 2 anos, um grande empresário da nossa cidade, muito querido, sofreu um acidente de carro no meio da estrada. Quem foi resgatá-lo? O SAMU. Sistema público, depende de verba. Então, mesmo ele, com todo o seu dinheiro, com todo o seu melhor plano de saúde do mundo... Primeiro quem vai é o SAMU. Quem foi lá foi o SAMU. Isso. Depois ele foi para a UPA, de um município menor. Exatamente. Mais um equipamento do sistema de saúde público. Depois ele foi transferido para o hospital regional e fez uma neurocirurgia de urgência. A partir daí ele foi transferido para o Hospital Aliança. Então, se o SUS falha, ele falha para qualquer um de nós, independente de ser rico, pobre, né? Exatamente. Um bom exemplo, o nosso presidente Bolsonaro recebeu uma facada. Aonde ele foi atendido? Em uma Santa Casa, no interior do Brasil, porque lá tinha uma equipe para operar ele. Mas essa equipe estava fazendo o que lá? Estava se preparando para fazer um transplante de fígado pelo SUS. Ou seja, se não tivesse esse hospital, um transplante de fígado do SUS, provavelmente ia ter um plantonista lá que não ia poder resolver o problema dele. Então a gente precisa pensar um pouco, de novo, mais coletivamente, como nós podemos melhorar toda essa problemática
de saúde, de assistência, de qualidade de assistência. A gente tem um posto de saúde, mas aquele posto de saúde está com instalações precárias. Ou às vezes tem um médico, e é um mau médico, como qualquer outro mau profissional que existe. Ou às vezes mas não tem medicamento. Tem um médico, mas não tem um medicamento. O médico pede um exame, o paciente não consegue fazer. Exato. Dá um diagnóstico, não consegue fazer a cirurgia. Então, ele é um sistema muito amplo, precisa de elos. A saúde é muito complexa, as pessoas às vezes não entendem, chegam no lugar, criticam, falam qualquer coisa, mas não entendem como é complexo você criar um sistema de saúde adequado, com todas as especialidades, né? Com toda a velocidade necessária. André Salles botou aqui polêmica. Marcelo Santos pulou para Genival em troca de um emprego, Marcos. Sei, vocês ficam botando isso aqui, está no YouTube. Eu vou perguntar para ele pessoalmente, quando estiver com ele, eu vou perguntar isso aí. Deus abençoe o senhor, doutor, e a humanidade. Exatamente. Conversei aqui com o nosso querido doutor Arthur Gonzalez, um dos grandes médicos, eu gosto muito dele. Falando de verdade para vocês aqui, não tem porquê eu não tenho aqui negócio de puxa-saco nem nada, a gente tem que falar a verdade, mostrar a realidade nua e crua. Doutor Arthur, muito preocupado, né, com a cidade, preocupado com essa questão da Covid, né, principalmente com a população de um modo geral. É isso que a gente quer ver. Ele poderia muito bem estar no consultório, lá cuidando do INCAR, tranquilo, sereno, mas não, está aqui dizendo que vai funcionar, o INCAR está funcionando, que não é época de festa, eu concordo com ele. A época, na verdade, de dar as mãos, a gente pensar um pouco no outro, no próximo, nos indivíduos que partiram dessa, que passaram por esse problema da Covid, que foi muito sério, que foi grave, mesmo aqueles que sobreviveram, que passaram pela Covid, né? Estão aí batalhando, lutando, não tem carnaval, não tem o que ficar em festa comemorando, né? Se tivesse até o carnaval, poderia até dizer, não, olha, liberou o carnaval. E nem com a vacina que já foi colocado, como o doutor Arthur colocou, não vai adiantar nada, porque essa vacina você também tem que tomar a segunda dose. E mesmo assim ela não protege 100%. Tem várias vertentes disso, e ainda a ciência quer descobrir mais a respeito da Covid, né? Outros assuntos polêmicos têm surgido através da ciência, a gente tem visto isso, não só nos jornais, mas também em fontes seguras da ciência no mundo inteiro falam sobre essa doença. Eu quero muito agradecer, doutor Arthur, a sua presença. Você sabe que você é um amigo nosso e o Voz da Bahia tem essa parceria, essa conexão sempre, mostrando também o outro lado que o INCAR tem, de preocupação com a sociedade. Obrigado, viu? Obrigado, Marcos. Você não está curioso, mas na última vez que eu vim aqui eu disse que eu tinha um segredo para contar. Eu vou contar agora. Ela é verdade, rapaz. Qual é o segredo? O segredo é o seguinte. A gente começou ontem, foi ontem que começou, tá? A gente começou a obra lá que a gente vai fazer um hospital acoplado ao INCAR, né? Um hospital INCAR. A gente não sabe o nome, pode ser INCARzinho, INCAR, uma parceria com o Hospital Bambinos de Feira de Santana, grandes amigos, né? Doutor Sandro lá, que é um pediatra excelente. A gente vai trazer o serviço de pediatria para a cidade, né, com funcionamento 24 horas, com suporte lá dos exames de laboratório, raio-x, ultrassom, tomografia, necessidade talvez de uma cirurgia. Né. Inicialmente a gente vai manter a estrutura lá da Bambinos de Feira de Santana como retaguarda para a parte dos pacientes mais graves de UTI, mas a ideia é que a gente evolua para dentro da evolução do projeto. A gente tem um hospital pediátrico completo aqui no hospital, mas já vai começar um ambulatório de especialidades e uma emergência 24 horas. Rapaz, eu acho sugestivo o nome INCARzinho. Eu acho até... E já que você está falando isso aí, eu já imaginei um mascote, né, Bangel? Um mascote do INCARzinho, pequenininho, já para a criançada chegar lá. Já viu o INCARzinho ali na frente. Ângela, não sei... Ângela... que é a nossa assistente social, trabalha aqui lá. Demais, claro. Ela brincava, né, quando era muito amiga nossa, e quando o Arthurzinho era pequeno, ela falava, olha, vai ter um INCARzinho de doutor Arthurzinho. E agora o Arthurzinho tá lá, já fazendo medicina, quem sabe, né? Vamos ver. Quem sabe, rapaz. Glória a Deus por isso, eu tô muito feliz. O INCARzinho, você já sabe mais ou menos quando vai ser a inauguração? A gente tá começando a obra, mas vai ser nesse primeiro semestre, com certeza. A gente quer ver se a gente consegue acelerar para colocar aí como um presente, quem sabe pro Dia das Mães, né? Que bom. Uma estrutura de pediatria. Boa notícia. Nem que a gente comece ainda
não tudo pronto, mas a gente quer dar uma assistência mais rápida possível. A gente está trazendo também, agora em março, o serviço de cirurgia torácica, para o Hospital Incar. Não tem aqui na região. Vai ser coordenado por um colega, Ricardo. Torácica seria que doença, assim, mais... Cirurgia torácica faz cirurgias de tumores de pulmão, lesões pulmonares. Você pode também fazer broncoscopia. Vai ser coordenado pelo Dr. Ricardo, que é um colega do Einstein. Já morou fora do país. Hoje ele é o chefe também da cirurgia do Serviço de Medicina Respiratória do Instituto Cardiopulmonar. E será aqui do Hospital Incar. A gente vai trazer também pneumologistas clínicos para compor essa equipe, de uma maneira que a parte de pneumologia também, das doenças do pulmão, das doenças torácicas, a gente vai conseguir resolver no Hospital Incar. Começa agora a partir de março, é claro que isso vai, temos que a gente ir evoluindo. Sempre a gente começa, se precisar de algum suporte, a gente tem já os contatos, né, para transferir esses pacientes para outros lugares. A gente está abrindo também o INCAR. Falar um bocado de coisa, viu? O INCAR na Ilha de Itaparica já tá em obra. A gente deve inaugurar agora em abril, ou março, abril. Estamos também em obra o INCAR Valença, já também vai ser inaugurado. Ali na Barros de Almeida também a gente já alugou uma casa anexo ali ao laboratório para a gente fazer um novo centro médico para ampliar o número de salas, de especialidade. E estamos trabalhando um bocado. Acreditando que esse Covid passa e a gente segue, né? Não, mas olha que eu vou te falar que às vezes muita gente que viu aí passar a Covid, mas que muita gente ganhou também, cresceu também nesse período, não ficou parado não. Aqui, ó, Marinalva botou aqui para você, ó. Parabéns, até que enfim alguém tocou na falta de um hospital pediátrico, Marcos, em nossa cidade. É muito bem-vindo, encheu de palma para você. Eu também bato palma aqui, né, Bangel? Era uma dívida que a gente tinha com nossos pacientes, nossos amigos, todo mundo cobrando, mas é porque realmente a gente precisa dar os passos corretos, né? Vai trazer uma equipe lá de Feira de Santana, né, chamada Bambinos, é bem conhecida, um pessoal que tem mais de 20 anos na área de pediatria, tem um hospital lá que funciona muito bem, tem UTI, eles têm todo um suporte de cirurgia pediátrica, e a gente vai avançar aí para isso. A gente vai também abrir, na verdade já estava aberto, mas a gente teve que parar um pouquinho, foi a questão do pronto atendimento ortopédico, né, para atendimento de traumas, que é outra carência que a gente tem, 24 horas, com ortopedista, fazer cirurgia. Vários acidentes de moto aqui na cidade tem. A gente já vem fazendo já o atendimento ortopédico, né? E aí a gente vai ampliar um pouco mais isso. A gente já tem o suporte da cirurgia geral, 24 horas, com o Dr. Antônio Carlos, que é o diretor do Hospital Regional, e a gente devia todo dia se ajoelhar, porque a gente tem um hospital regional na nossa cidade. Eu vejo tanta gente criticando, mas eu acho que é uma coisa assim, evoluiu muito nossa cidade. Antônio Carlos é um cara que está vivendo ali dentro do hospital, se esforçando muito, muito, é um ser humano, né? E esse, claro que vai ter dificuldade de trabalhar com alta demanda, né? Que é um hospital público, mas eu tenho certeza que ele está fazendo um excelente trabalho, ele está avançando. Está avançando e deve melhorar cada vez mais. E também a equipe de anestesia, a gente montou um grupo, o pessoal já tem 3 anos agora com a gente, pessoas bastante especializadas, que trabalhavam em grandes hospitais, né? Dr. Ricardo, que foi o líder do processo, trabalhava no Hospital Einstein também em São Paulo, queria voltar para a Bahia, montou essa equipe, trouxe a doutora Letícia, que trabalha em vários hospitais de Salvador, doutor Pedro, doutor Diego, são os 4 que tocam isso aí. A gente faz hoje qualquer tipo de cirurgia cardíaca, neurocirurgia, faz procedimentos de ablação, neurofisiologia dentro da nossa hemodinâmica, cateterismo, angioplastia 24 horas, implantamos marca-passo, estamos fazendo agora cirurgia de coluna. Enfim, estamos avançando muito. Eu sei que cada passo tem que ser muito bem pensado, sempre dá as dificuldades, mas a visão é de crescimento, de melhorar, ser cada vez mais completo, para que a gente consiga manter tudo aqui na nossa região, não precisar transferir as pessoas, né? A pessoa está doente, ainda tem que sair às pressas, correndo. Verdade. Às vezes em Salvador não tem um parente, não tem uma casa. Enfim, acho que a gente pode evoluir muito ainda na saúde. É claro que são passos, né? É um caminhar. Não tenho dúvida. Eu vi
quando você começou, e a gente está vendo aí, você falando isso aí, chega emociona. É isso, o De verdade, a INCAR, o todos INCAR nós, esse porque- ano faz 18 anos. A gente veio brincando lá. Brincando não, a gente veio falando lá para nossos funcionários, para nossas lideranças, né? Que o hospital agora está adquirindo a maioridade. Isso. Não pode mais brincar, já tem que ter mais responsabilidade. Então, não é mais de menor, como diz o povo, né? Não é mais de Não é mais menor. de menor. Não é mais de menor. A gente trouxe também Giovanni, uma pessoa do mercado de saúde, veio da Itália para abrir o Hospital São Rafael, italiano, veio abrir o São Rafael, trabalhou 20 anos no Hospital São Rafael, depois foi para o São Isabel, Hospital da Bahia, e agora está aqui em Santo Antônio, né, ajudando a gente. Tem Paulo também, que é nosso controller financeiro, trabalhou também na Odebrecht, em grandes obras fora do Brasil, a gente trouxe para cá para Santo Antônio. Joyce, que é nossa gerente de enfermagem, também trabalhou no Paraná, trabalhou em São Paulo, veio também trabalhar em Salvador no hospital da Apvida, um hospital grande, né? Hospital Teresa Lisieux, e veio para Santo Antônio de Jesus. Estamos aí com essa equipe, nossas lideranças, né? Que estão tomando conta, Samanta, Lívia, Poliana, Aline. Bom, tem um bocado de gente, se eu for falando, às vezes eu posso até esquecer de alguém, mas é porque são muitas pessoas. Nós hoje já temos 370 funcionários, 104 médicos, então é muita gente e cada pessoa é muito importante nesse projeto, né? Todas as pessoas são fundamentais para que essas coisas vão evoluindo e a gente tem toda uma equipe muito bacana e eu vou pedir desculpa a eles que a gente não vai ter carnaval, a gente vai trabalhar. Desculpa o quê, Arthur? É porque o Tem pessoal que bater palma, rapaz. Que desculpa, o pessoal Gente, tá feliz que tem emprego, tá trabalhando, graças a Deus, ganhando dinheirinho deles. A gente vai todo fazer a mundo. festa da. Já prometi a todo mundo lá do Hospital em Casa que a gente vai fazer a festa da vacina. Mas vai Massa. ser depois de todo mundo Eu só vacinado. quero ver se você não vai me chamar lá. Mas Tem que fazer cobertura disso Só quando a aí. gente for todo mundo vacinado, a segunda dose, a Boa. epidemia estiver controlada, Fé em Deus. as aglomerações estiverem liberadas, a gente vai aglomerar com vontade. Fé em Deus. Agora, um detalhe que eu não posso, né? Isso. Exatamente, o doutor Arthur falou isso aqui, Renilda. Que as clínicas têm a obrigação de notificar e passar para a vigilância sanitária e estão fazendo isso. Só Deus sabe. Mas estão fazendo isso, né? Renilda está falando aqui que o doutor Arthur disse. O doutor Arthur disse que tem que notificar a vigilância. É uma obrigação, obrigação legal, né? Inclusive as unidades de saúde que não fizerem essa notificação podem ser punidas. Está prevista até no Código Penal, etc. Tal. Então a gente precisa, cada um, como eu falei, cada um tem que fazer a sua parte. Não é um processo que ninguém, uma pessoa ou uma instituição ou um governante tem a solução. Eu acho que é uma questão de cada um fazer a sua parte, a população entender que a epidemia existe, o vírus está em circulação, não tem como funcionar as coisas normalmente, porque a gente não está numa situação de normalidade. Claro. Temos que adaptar essa realidade, o cuidado de lavar as mãos, usar máscara, se vacinar quando chegar a sua hora. Né? Não pode vacinar todo mundo de vez, tem um pouquinho de paciência, mas a gente precisa cobrar realmente, como cidadão, das autoridades, o acelerar dessa vacina. Só vacinamos 2% da população brasileira. Eu vejo sendo divulgado aí não sei quantos milhões. É uma bobagem, porque na verdade não interessa o número de doses, interessa a quantidade, a porcentagem da população vacinada. Precisamos chegar aí a 50% o mais rápido possível para começar a clarear as coisas e depois de 70% da população vacinada vai haver uma melhora. Estamos em 2%, estamos bem longe, precisamos manter a crítica. Olha, Oscar Siqueira, parabéns pelo grande empreendedor, juntamente com os demais sócios. Um abraço, Oscarzinho, também para você. Olha, eu quero só fechar esse programa, dizer, viu, Vangel, que a gente pensa que Santo Antônio é o comércio mais barato da Bahia. A gente fica naquele dilema. Eu acho que Santo Antônio é muito mais do que isso, é mais saúde. Né? Você vê aí, eu me lembro do projeto embrionário quando começou em cá, pequenininho, e você viu o que Deus fez, né? Como cresceu, abençoou aquilo ali. Cresceu, né, e trouxe muita prosperidade para Arthur, para os sócios. E eu fico muito feliz, né, muito feliz mesmo. Isso é de Santo Antônio, gente. Sabe dizer, eu chegar aqui e dizer, pertence a nós. Vai chegar aqui e dizer, ó, encade Santo Antônio de Jesus. Encher a boca, chega emociona a gente. A gente vê isso. É como se eu estivesse fazendo parte também disso, sabe? Como se eu estivesse também sendo um sócio, trabalhando lá dentro por isso. Porque isso é bom para a cidade, né? Movimenta a saúde de Santo Antônio.
muito mais além. Claro, o comércio é pujante, sim, mas muito mais do que isso, é uma saúde mais forte que nós temos. O Arthur sinalizou aqui, Hospital Regional, Luiz Argolo, clínicas aqui diversas e o Hospital INCA. A policlínica. Eu falei, ainda tem do estado tem também, né? Policlínica Regional do Estado. É Então, muito isso importante. engrandece a A gente. Universidade Federal do Arthur. Recôncavo. Que tem um curso de medicina, meu amigo. A FAMAN aqui também. Que FAMAN. Oh, É FAMAN, sim. FACEMP. FACEMP, mas tem aqui que é- FAMAN também, que é da região. Mas FACEMP aqui, FACEMP que é prata da que tem casa também. prata da casa, cardiologia. A gente já tem um projeto lá que a gente está chamando a Enfermeira do Futuro. Já temos lá 20 alunas da FACEMP já estagiando com a gente para que a gente transforme elas também, contribuir. Botaram um coração pra caramba pra você aqui, viu? O Edna botou um coração pra você. Chega de coração pro Arthur. Marcos Arthur tá mais bonito do que antes. Você está achando, Maria? É mesmo, Madalena? Madalena, você tá mais bonito. Tá? Eu tô de máscara. Se imagine quando tirar máscara. Que coisa linda. Tá bom. Seu pai tá bem? Mamãe tá tudo bem com eles? Tudo bem, tudo beleza. Manda um abraço pra eles lá, viu? Que eu gostei. O pessoal ficou gozando da minha